Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aulinha de física e nós vamos hoje analisar a hidrostática ou a estática dos fluidos. Vamos começar vendo algumas imagens. Como vocês viram na imagem, nós temos um mergulhador e uma embarcação. Então na aula de hoje nós vamos poder avaliar por que esse navio ou essa embarcação não afunda e por que esse mergulhador deve ter algumas precauções devido àquela famosa pressão hidrostática. Então nós vamos começar com algumas definições para que depois a gente possa analisar as leis que vão apoiar o nosso estudo na hidrostática. Vamos começar com esse visual. Então olha aí, a densidade absoluta de um corpo nós vamos representar pela letrinha μ, e nós vamos imaginar então um corpo de massa m, volume v, onde a relação entre essa massa e esse volume nos dá a densidade absoluta. No sistema internacional nós já sabemos que a massa é medida em quilogramas e o volume é medido em metros cúbicos. Daí então a unidade de densidade seria quilograma por metro cúbico. No sisteminha CGS a massa é medida em grama e o nosso volume é medido em centímetros cúbicos. Daí então nós temos que a unidade da densidade é grama por centímetro cúbico. É importante lembrar a relação entre essas duas unidades, esses dois sistemas. 1 quilograma, nós sabemos, tem 1000 gramas, ou seja, 10 elevado à terceira grama. E 1 metro cúbico tem 10 elevado à sexta centímetros cúbicos, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos. Fazendo a relação entre as potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, e aí nós temos então a relação de 1 grama por centímetro cúbico igual a 10 elevado à terceira quilogramas por metros cúbicos. Tudo bem? Agora, nem sempre a densidade do material, ou seja, a densidade absoluta ou massa específica do material, corresponde à mesma densidade do corpo. Então nós vamos analisar isso aí. Veja na tela. Imagine uma esfera que seja oca e nós vamos então determinar a massa específica do material que constitui essa esfera. A densidade do material então seria a massa desse corpo dividido então aí pelo volume do material que constitui esse corpo. É importante lembrar então que sendo essa esfera oca, o volume do corpo seria o volume total da esfera. Só que para o material nós devemos excluir, ou eliminar, ou subtrair o volume da parte oca. Daí então a densidade do material seria a massa do corpo, dividido pela diferença entre os volumes do corpo e o volume da parte oca. Então nós vamos retomar aí uma outra definição importante, que é a definição de pressão. O que vem a ser pressão? Pressionar quer dizer aplicar uma força, empurrar. Então nós vamos visualizar isso aí na tela. Pressão é uma força aplicada por uma área. Força sobre área, então, determina a pressão. Você tem duas figurinhas aí que dá para a gente diferenciar essa pressão. Olha lá. Na primeira figura, nós temos uma caixa apoiada sobre um plano horizontal. Na figura de número 2, ou na segunda figura, a mesma caixa colocada em outra posição. Ou seja, nas duas figuras nós temos áreas de contatos diferentes. Para calcular a pressão, nós vamos observar que na primeira figura, a área é a área de contato entre as duas superfícies. Essa área a gente vai chamar de A1. Na figura 2, a área de contato entre as superfícies a gente chama de A2. Fazendo a relação entre força sobre área, a força que essa caixa exerce é o seu próprio peso, equivalente ao seu próprio peso. Peso sobre área nos dá então a pressão. Se você observa então a relação entre pressão e área, são inversamente proporcionais essas duas grandezas. Consequentemente, quanto maior a área, menor a pressão. Então, na primeira situação, na primeira figura, maior área de contato, menor pressão. P1 menor que P2. Muito bem, visto então essa definição, a gente deve pensar, bom, se pressão é força sobre área, como é que ficaria a unidade disso aí? Então nós vamos voltar e vamos visualizar essa unidade. Sistema internacional, força dada em Newton, área dada em metro quadrado, Newton por metro quadrado então seria a unidade de pressão. Nós vamos chamar essa unidade de Pascal em homenagem ao criador da lei. Uma relação importante é entre a unidade Pascal do sistema internacional e uma unidade que a gente utiliza na prática, que é chamada de atmosfera. Então, olha aí, uma atmosfera tem aproximadamente 1,0110 elevado à quinta Pascal. Então, como nós vimos a definição de pressão, nós vamos agora levar todas essas definições, pressão e densidade, para os líquidos. Vamos analisar a pressão hidrostática. O que vem a ser a pressão hidrostática? A pressão exercida por uma coluna líquida. Vamos analisar essa pressão. Olha aí no visual.
Pressão exercida por uma coluna líquida em equilíbrio. Nós temos um recipiente contendo um certo líquido e a força que esse líquido exerce sobre a área, né, de base desse recipiente é o seu próprio peso. É uma força de intensidade igual ao seu peso. Nós temos aí uma altura de coluna H. A pressão hidrostática, então, seria a relação entre o peso e a área. Peso dividido por área, então, força sobre área, nos dá a pressão exercida por essa coluna líquida. Visto, então, já há algum tempo atrás na aulinha de leis de Newton, peso é igual a massa vezes a gravidade, nós temos, então, que a pressão hidrostática é mg, massa vezes a gravidade, dividido por A, que é a área da base do recipiente. Lembrando da definição de densidade, massa sobre volume, isolando a massa, nós temos que a densidade multiplicada pelo volume pode substituir essa massa aí. Então a equaçãozinha ficaria assim, olha lá. Pressão hidrostática é densidade vezes volume, multiplicado pela gravidade sobre a área. E o volume de um cilindro, que é o que está representado aí na figura, olha lá, essa coluna líquida nos lembra um cilindro, não é isso? Como é que você calcula esse volume? A área da base multiplicado pela altura. Então nós vamos trocar o volume por A vezes H. No lugar do Vzinho, então, A vezes H, A em cima, A embaixo, nós podemos então simplificar esse Azinho. E sobrou então que a pressão hidrostática é μ, densidade, multiplicada pela altura da coluna Hzinho, multiplicada então pela gravidade. Então a pressão hidrostática ela depende exclusivamente da densidade, da altura e da altura da coluna líquida e da gravidade. Muito bem. Definida a pressão hidrostática, a gente pode agora então falar da lei de Stevens, que é a primeira lei da hidrostática. Vamos lá no visual dessa lei. Nós temos aí outro recipiente contendo um líquido e nós separamos aí 3 pontos dentro desse líquido. Na verdade, 2 estão internos e 1 na superfície, como você pode observar na figura. Esse ponto 1 tem sobre ele atuando somente a atmosfera, portanto a pressão no ponto 1 é a própria pressão atmosférica. No ponto 2, além da atmosfera, sobre ele está a coluna de líquido, que nós representamos por H1. No ponto 3, além da atmosférica, nós temos toda essa coluna, H1 mais H2. Então veja lá, a pressão no ponto 2 seria P atmosférica mais a pressão da coluna H1, que seria a densidade vezes a gravidade vezes H1. E no ponto 3, pressão atmosférica mais densidade vezes a gravidade e a coluna somadas, aí H1 mais H2. Né? Se quisermos calcular a diferença de pressão entre 2 pontos, é só fazer, então, por exemplo, P3 menos P2, que é o que nós vamos ter de benefício nessa lei. Olha lá, P3 menos P2 seria, então, P atmosférica do P3 menos P atmosférica do P2, vai cancelar. μgH1, ou seja, a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna 1, aparece nos 2 termos, nas 2 equações. Portanto, uma menos a outra também desaparece. O que vai sobrar, então, é só μgH2. Então, a diferença de pressão entre os pontos 3 e 2 seria μ vezes g vezes H2. Tá certo? Então, vamos observar que a diferença de pressão entre 2 pontos depende exclusivamente da densidade do líquido, da gravidade e da altura da coluna líquida entre os 2 pontos. Então, pela lei de Stevens, nós podemos, então, calcular aí a diferença de pressão entre 2 pontos. A segunda lei na qual está apoiada a hidrostática foi elaborada por Pascal. Então nós vamos analisar essa segunda lei e ver como é que ela fica. A lei de Pascal, então, trata da transmissão total de qualquer variação de pressão que um líquido venha a sofrer. Vamos observar, então, essa primeira figura, onde nós temos aí um certo recipiente, dentro do recipiente um líquido, e nós escolhemos 2 pontos, os pontos 1 e 2, o ponto 1 logo abaixo do êmbolo e o ponto 2 a uma profundidade H, logo abaixo do ponto 1. A diferença de pressão entre esses 2 pontos pode ser calculada pela lei de Stevens, P2 menos P1 igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Eu vou passar o P1 para o outro lado, nós temos então que P2 igual a P1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Já no segundo caso, ou seja, na segunda figura, nós colocamos sobre o êmbolo uma massa M. Essa massa, obviamente, então aumenta a força sobre o ponto 1, consequentemente aumentando a pressão. Então, a nova pressão no ponto 1 passou a ser P'1 igual a P1 mais ΔP. Esse ΔP, então, é a variação de pressão provocada pela massa M colocada sobre o êmbolo.